disposto a ajudar nessa parte também. E aí eu tô meio que ajudando em todas as partes, mas o principal é como repórter junto com a Nicole. E eu tô achando que vai dar certo, porque a gente tá junto e quando a gente vai fazendo as coisas juntos, parece mais fácil. E aí eu vou colocar uma pergunta aqui no chat que a gente separou para Amanda. E aí eu e a Nicole vai fazer as perguntas. Você quer começar, Nicole, ou quer deixar que eu comece? Pode começar. Tá bom. Bom, Amanda, a gente queria saber primeiro como você se tornou jornalista. Estão me ouvindo, né? Bom, primeiro, parabéns pelo projeto, é muito legal. Estava até falando com a Luana, quem dera, na nossa época, se tiver agora, quem dera ter isso, né? E é igual vocês falaram, a questão do grupo, um dá uma ideia, outro vem com outra, o importante é respeitar e todo mundo tem suas ideias e juntos vai dar muito certo. Sejam persistentes, que é algo muito bom, ainda mais com as redes sociais, com tudo isso que a gente está passando. Então, quanto mais informações, mais combate a fake news, e coisas de interesse público, né, voltado para vocês, essa questão principalmente de pensar no vestibular, por mais que ainda esteja um pouquinho cedo, mas tem que pensar mesmo, então trazer profissionais, é muito interessante. O Lucas, acho que pediu para me apresentar um pouquinho, né? Amande, muda só um pouquinho a tua câmera, para encaixar um pouquinho melhor, que aí na hora da edição do vídeo. Foi. Eu queria saber um pouquinho sobre como você chegou a ser jornalista, como foi sua trajetória, né? Queria saber só um pouco. Ah, tá bom a câmera? Tá ótimo. Tá bom. Bom, eu me tornei jornalista, aproveitando já a primeira pergunta também, eu comecei a pensar em jornalismo, eu tinha 13 anos, acho que é a idade de vocês, mais ou menos, né? Foi a minha primeira vez que eu passou pela minha cabeça. Meu pai sempre gostou muito de jornal, sempre, sempre, sempre. E eu e minhas irmãs não gostávamos, porque a gente gostava de novela, tal, tal. Até que um dia eu sentei no sofá e comecei a assistir com ele o Jornal Nacional, e foi numa época da Copa do Mundo, e eu gostei, eu achei muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar, a gente não tinha uma internet, né, na época, então eram muitos livros mesmo. Comecei a pesquisar guia de profissão, e cada vez eu me envolvia mais, eu gostava mais e mais. Sempre gostei muito de escrever, das redações na escola, aproveitava todo o tema que a professora dava, aproveitava para fazer, e comecei. Depois disso, terminei o ensino médio, fiz na escola pública, no Valderice, não sei se vocês conhecem, e depois de um tempo eu consegui bolsa pelo ProUni, consegui fazer a faculdade, são 4 anos de curso, comunicação social com habilitação em jornalismo, e no meu penúltimo ano eu consegui estágio na Secretaria de Segurança Pública, como na assessoria de imprensa, e depois disso, graças a Deus, eu não parei mais. Parei depois que eu me formei, porque é normal, quando a gente se forma, a gente não se forma e vai direto trabalhar na área, demorou uns 6 meses ainda. Trabalhei numa revista em Guarulhos, de moda, moda, bem-estar, e depois eu fui para o Jornal Impresso, que foi para o Diário de São Paulo, fazer cobertura de polícia. Então, fiquei no Diário, fiz um freela no Rio de Janeiro também. Depois eu fui para o Jornal Agora, também no Agora foi cobertura de cidades, né? Cidades, polícia. Depois fiz uma participação. Ai, gente, trabalhei em muitos lugares. Mas, enfim, eu trabalhei no site, depois trabalhei no jornal novamente. Até 2018, eu trabalhava no jornal, fazendo cobertura de polícia. E depois eu fui para uma assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo. E agora voltei novamente para a Secretaria de Segurança Pública na assessoria de imprensa.
Essa é a minha trajetória e como eu me tornei jornalista. Mas eu me tornei mesmo porque eu gostei muito da área a princípio, tive uma inspiração ali pelo meu pai, mesmo ele sem saber que foi minha inspiração, e por tudo, né? Depois que eu fui conhecer um pouquinho mais a profissão, até hoje a gente aprende, na verdade. Amanda, para você, qual você acha que é a parte mais difícil de trabalhar em um jornal? Então, acredito que a parte mais difícil ultimamente é mais em termos do trabalho em si, da questão da falta de pessoas mesmo, né? Tá cada vez a redação mais enxuta e fica... Quando eu trabalhava no jornal, eu fazia umas 5, 6 textos por dia, 5, 6 apurações por dia, e a gente acabava não se concentrando muito, né? Então, mesmo as matérias especiais, que são aquelas com os textos maiores, que você tem que ter mais tempo, demanda uma apuração maior, mesmo assim eu não ficava com um texto, eu ficava com dois, 3 textos especiais, e você acabava não se aprofundando, né? Então, eu acho que uma das partes complicadas, não só no jornal, mas, enfim, acho que, felizmente, em qualquer área do jornalismo, é a questão das redações enxutas mesmo, você acaba não tendo tempo para fazer. Quando você quer fazer uma coisa legal, você tem que fazer fora do seu horário de trabalho, então isso acaba um pouquinho chato. E algumas coisas, algumas questões pessoais mesmo, né? Tem muitos interesses por trás dos veículos, tal, não só veículos, mas uma assessoria de imprensa também. E às vezes você tem que guardar, né? Tem que guardar o que você pensa, enfim, e que todo mundo precisa trabalhar, né? Então essa é a parte mais chata, assim, você não é livre 100%. E aí a gente também tem mais uma pergunta que é para você citar quais são os pontos positivos e negativos de trabalhar no jornalismo. Eu acho que os positivos são muitos. Você conhece muita coisa, né? E conhece muitas pessoas. Você acaba vivendo ali a vida real mesmo, sabe, das pessoas. E isso desde uma cobertura de um buraco de rua a uma cobertura de homicídio, a uma cobertura de qualquer outra coisa, assim. Você acaba tendo esse contato com todo mundo, vendo as dificuldades e ouvir as pessoas é muito legal, ouvir as histórias, as batalhas, ajudar, eu acho que ajudar qualquer um é maravilhoso, né? Então, quando você... E às vezes não é, nossa, salvando o mundo, porque quando a gente entra na faculdade, eu acho que até para ser professora, qualquer faculdade, você pensa, né, quero salvar, quero, né, quero... E não é bem assim, mas você faz isso no seu dia a dia, tipo, por exemplo, alguém que está esperando uma consulta há muito tempo e que está lá na fila e não consegue nada, ou uma vaga, ou qualquer outra coisa, sabe? E a partir do momento que você conta aquela história e questiona, rapidamente as coisas se resolvem. Então, você vê o agradecimento da pessoa e você vê que ajudou, é muito interessante. E isso não só trabalhando no veículo, né, de comunicação. Esses dias mesmo eu tive trabalho na assessoria de imprensa, então, felizmente, não julgo, assim, mais tanto, mas tinha um caso de um adolescente que estava desaparecido, e eu tinha feito uns textos acho que vocês já estão grandinhos, né? Já dá para ouvir essas coisas. Uns textos de pessoa, de corpos encontrados desconhecidos, né? No Rio Pinheiros. Foram 2 na mesma semana. E aí, a TV Record, se eu não me engano, eles pediram informação, só que nem tinha, assim, a polícia simplesmente, estamos investigando o desaparecimento,
e o corpo estava lá. E eu lembrei, e a pessoa desapareceu no metrô Santo Amaro. Na verdade, ele pulou, né, no rio. E aí eu lembrei desse caso. Falei, gente, mas pode ser, né? Muita coincidência na semana e tal. E aí eu comecei, falei com um assessor lá da Polícia Científica, questionando se já tinha identificação do corpo. E já tinha identificação, só que a polícia lá de Ferraz, que foi, né, a cidade do rapaz, que ele desapareceu, não sabia que tinha identificado ele ainda. E nem a polícia e nem a família. Então, assim, ele corria o risco de ser enterrado como indigente, sendo que tinha uma identificação. É óbvio que eu não falei com a família, mas eu falei para o delegado, eu falei, ó, já tem identificação, é tal pessoa. E aí ele foi, fez todo o trâmite, eu não sei como acabou a história, mas eu espero que ele tenha avisado para a família. Então, assim, essas pequenas coisas, sabe, que você faz, e isso é muito bacana. A profissão te permite fazer isso. Ai, qual que era outro mesmo? Os negativos, desculpa. Os negativos, eu acho que são os que eu falei, assim, a questão do trabalho, trabalhar no veículo de comunicação é bem cansativo, são muitas horas, falta tempo mesmo, você acaba... Porque você quer entregar uma coisa legal, então você faz fora do seu horário, ou você fica lá na redação fazendo. Se for jornal impresso, tá cada vez mais difícil, né? Mas jornal impresso, toda sexta-feira à noite a gente fazia pescoção. Pescoção que a gente chama é entregar as matérias do fim de semana, entendeu? Para poder folgar, a gente tem que deixar o material. Então, além do nosso dia de trabalho, a gente ficava até madrugada para fazer as matérias para o próximo, para ter, né? Vai que não tinha nenhuma notícia, então tinha que preencher os espaços. Mas eu acho que essas questões, assim, e a questão de interesses mesmo, é meio complicado. Amanda, qual foi o seu propósito desde o início, nesse meio do jornalismo? Eu acho que ouvir as pessoas, assim, eu sempre gostei muito da questão do jornalismo policial, foi algo que me cativou desde o começo, e eu gostava de ouvir, eu gostava por exemplo, não gostava muito de fazer coberturas em bairros nobres, por exemplo, porque eu sabia que no bairro nobre a polícia demandava muito mais tempo para aquelas pessoas, para a investigação. Então, quando você ia para um bairro, né, um bairro mais pobre e tal, e você ia lá e as pessoas viam que você estava, querendo ou não, você ia escrever sobre aquilo, de alguma forma você ia cobrar. Então, eu acho que o meu propósito sempre foi esse, assim, de contar histórias e tentar cobrar, e de alguma forma tentar ajudar, mesmo que não... fazer a diferença aos pouquinhos ali, eu acho que todo mundo faz a diferença. E aí a gente tem mais duas perguntas. Uma é como que você se vê daqui a 5 anos no jornalismo? Nossa, essa é difícil, hein? Olha, eu sinto muita falta da redação, muita falta mesmo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu quis passar por todas as áreas do jornalismo, vamos dizer assim. Ainda falta rádio, ainda falta TV, me aprofundar um pouco mais na internet. Então, eu me vejo numa redação. Eu quero voltar para a redação, quero voltar para a rua, quero voltar para essa loucura, por mais que seja loucura, mas eu quero voltar. Então, espero, me vejo assim. Mas é importante, eu acho que é importante passar por todas as áreas, assim, para você ter o conhecimento e saber principalmente como funciona tudo certinho, né? E estando ali dentro é diferente. E Amanda, quando você vai escrever suas matérias, como que você consegue as notícias? Você que tem que ir atrás ou eles vêm e falam para você sobre o que você tem que escrever? Acontece das duas formas. Como eu cobria muita polícia, eu era setorista de polícia, né? Então eu tinha que chegar já com alguns casos.
Como era jornal e a internet, né, é muito mais rápida, então, quase todos os dias já chegava e já tinha um caso principal do dia, e eu debatia com o meu editor e a gente via qual que era o melhor, sempre focava, né. O Diário de São Paulo, ele era mais pobrezinho, assim, então eu não tinha condições, eu tinha que ir no tiro certeiro, sabe, não dava para mudar no meio do caminho, só se fosse algo muito, muito, muito urgente. Então, eu já saía da redação, eu chegava, às vezes já tinha a pauta, né, que são os assuntos que vão ser tratados no dia de todas as editorias, com os nomes de todos os repórteres, e já tinha isso, eu já pegava as minhas coisas, saía com o motorista e ia apurar. Às vezes, era um dia mais fraco, não tinha muita coisa, então eu tinha que ir atrás mesmo. Eu ia atrás, ligando para a delegacia, ligando para a polícia, perguntava o que estava rolando, e com o decorrer do tempo, eu fui acabando tendo fontes, né, então, pessoas iam me passando as coisas, tem tal coisa ali, aconteceu um homicídio em tal lugar, ninguém está sabendo, então, eu ia. E as matérias mais, isso no dia a dia, né, no factual mesmo. E as matérias mais elaboradas, toda vez, uma vez por semana, a gente tinha reunião de pauta, reunião de pautas especiais, que a gente fala, que geralmente são para essas matérias que a gente ficava no pescoção, por exemplo, para escrever, que sai mais no domingo, né, dias mais segunda e tal. E aí essas você tinha que ter ideias, e as ideias vêm nas redes sociais, vêm conversando com amigos, eu usava muito Facebook, os grupos dos bairros, por exemplo, então, o bairro Bela Vista, tal, vamos dizer um exemplo aí de Guarulhos, tem grupos, Tabuão, tem grupos de Facebook, que as pessoas vão colocando os problemas ali, entendeu? E aí você tem que ter um olhar para ver o que rende, o que não rende, às vezes a pessoa coloca, tem, em tal UBS está faltando metade da equipe médica, então ali já é uma matéria, entendeu? Pode ser para o dia, dependendo, você pode fazer, tentar crescer para ser uma mais especial, ver quantas UBSs próximas está faltando médico, tentar pedir dados, a lei de acesso ajudou muito, e é algo que vocês podem fazer também, ir lá nos órgãos e perguntar qualquer coisa, sabe? Quero saber dados de quantos médicos tem tal UBS, ou dados de roubos celulares em tais ruas, ou enfim, vocês podem fazer umas tabelas e a partir do número você faz a matéria, entendeu? Então, nesses meios, fontes e indo atrás mesmo, conversando com as pessoas, às vezes você está fazendo uma pauta ali com a pessoa começa a conversar, e dali já sai outra coisa, e aí vai indo. Aí, antes da gente fazer a última pergunta, a professora Marcele tinha uma pergunta para te fazer. Aí eu passo a voz para ela já. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, tudo bem, você? Tudo bem, muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente. Parabéns, né? Gostei muito aí de saber da sua trajetória. A professora Luana sempre falou muito de você, muito bem de você. E hoje a gente conseguiu, né, conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu até coloquei aí no chat, né, que eu sempre quis ser jornalista. Eu não queria fazer história. Eu queria ser jornalista. Isso eu falava quando eu tinha uns 10, 11 anos. Isso ficou na minha cabeça, mas depois, quando eu fiquei adulta, eu fui trabalhar, tal, e esse sonho morreu, né? Na verdade, adormeceu. E aí eu fui fazer história, porque sempre gostei de pesquisar. Isso, e sempre fui muito curiosa. E tem uma coisa que eu sempre gostei, que aí você estava falando, que era pesquisar sobre crimes antigos, né? Então, eu entrava lá no acervo lá da Biblioteca Nacional, tal, quando foi digitalizado, e ficava pesquisando sobre crimes antigos.
E muita coisa, enfim, virou depois livro, né? Tem até um livro do Boris Fausto, que é O Crime do Restaurante Chinês, que é uma cobertura desse assassinato, que tem um monte de outras questões que estão na estrutura, né, do nosso país, infelizmente. E uma dessas questões que a gente tem até os dias atuais é o racismo, né? Então, a minha pergunta para você vai nesse sentido. Você, como uma mulher negra, como que é para você ser uma jornalista que cobre, ou que cobriu, né, que está aí dentro de uma instituição que é da Secretaria de Segurança Pública, né, e que a gente sabe que o percentual de mortes, né, que acontecem no nosso estado, a maior parte são de homens negros periféricos, né, então esses corpos, como você mesmo disse, não sei se esse caso era de um homem negro, né, que você citou do Rio Pinheiros, mas que isso acontece todos os dias, né? E muitos que são enterrados como indigentes. Então, existe no nosso país e no nosso estado essa mazela, né? Então, como é para você, uma mulher negra, cobrindo esses casos? Isso mexe, com certeza mexe com você, eu acho, né? Mas aí, como que você lida? E se você já passou por alguma situação de racismo, ou, enfim, já viu? Nesse sentido. Obrigada. Imagina. É complicado. É, eu sempre, na verdade, às vezes eu me pergunto por que eu gosto da cobertura policial e eu acho que eu nunca chego numa resposta. Eu gosto um pouco de adrenalina, tal, mas é muito complicado, assim. Lidar com eles é muito difícil. E isso eu falo antes mesmo, né, quando eu cobria, porque quando eu cobria era, querendo ou não, eu tinha liberdade, dependendo, né, do veículo, para ouvir essas histórias e dar voz para isso, né? Então, eu fiz muitas coberturas, muitas chacinas, infelizmente, e era sempre nesse perfil de pessoas negras, chacinas, então, é o que mais tinha, questão do envolvimento policial, né? E é muito triste, infelizmente, e às vezes você queria se aprofundar, e essa questão do tempo, sabe? Essa questão que eu falei você não tem equipe para isso. Então, muitas vezes, por mais que você quisesse ajudar tal, isso acabava, assim, ficando para lá, porque vinham outros casos, e uma coisa que eu ficava muito revoltada, e até hoje, às vezes, eu vejo, é a diferença, né? Então, quando acontece um crime, até mesmo tipo, um feminicídio, por exemplo, num bairro mais pobre, que acontece muito, infelizmente, a cobertura jornalística, isso é uma crítica, e eu fazia parte também, né? É muito diferente de quando acontece nos jardins, ou no centro, ou qualquer outro lugar. E é isso, às vezes se dava uma revolta, sim, brigava por espaço. O que eu fazia era tentar brigar por espaço. E às vezes funcionava, às vezes não, mas era muito chato, assim, eu ficava mal nesse sentido, de não conseguir dar muita voz, sabe? E agora, trabalhando na assessoria de imprensa, é aquela coisa de engolir, né? A gente precisa trabalhar e, infelizmente, em alguns momentos, você tem que engolir um policial falando, te tratando mal porque você é uma mulher, por exemplo. Né? Tem algumas, já tive um caso, não só eu, mas eu comecei a falar com as meninas, né, que trabalham comigo, e elas também, assim, tem um delegado que ele trata todos os homens bem, e ele é super grosso, né, e a gente sabe que é pelo fato de ser mulher. E quando eu fazia a cobertura de polícia, a questão do machismo era bem presente, a questão do racismo, eu não sei se eu nunca, se eu não sei se reparar a palavra certa, mas eu não vi.
né? Eu não fui vítima. Presenciava sempre, né? Porque até mesmo com os presos, com os familiares dos presos, então, o descaso total, sabe? É muito complicado. E a questão do machismo, sim, do machismo, já fui vítima várias vezes, assim, de ter que, de saber que as gracinhas, sabe? O assédio, isso é muito presente na questão policial. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas é mais ou menos isso. E agora tem que, infelizmente, por enquanto, preciso engolir um pouquinho para trabalhar, mas eu acho que, assim, a questão, o bom é saber que muitas pessoas que trabalham comigo, que são jornalistas, né, então, pensam como eu penso, e a gente tenta fazer o melhor ali. O que eu faço é sempre tentar questionar. Então, às vezes, quando você vê, por exemplo, um cara foi preso por roubo, que isso acontece, tipo, muito, assim. E ele só foi preso porque a vítima reconheceu. Mas, assim, sempre, assim, você vai ver a história, você vai ver o boletim de ocorrência ou qualquer coisa, só tem o reconhecimento da vítima, não tem nada além disso. E a gente sabe que a pessoa está nervosa, sabe? A gente sabe que existe a questão do preconceito. Então, a pessoa vai lá, reconhece, pronto, aquela pessoa fica anos, anos e anos na prisão por um reconhecimento que às vezes nem é. Então, o que a gente faz é tentar questionar. Ah, mas e aí? Vocês foram atrás de câmera de segurança? Vocês foram atrás de outras testemunhas? Infelizmente, a gente nunca consegue uma resposta boa, mas enfim, pelo menos é o que dá para fazer para tentar amenizar um pouquinho. Obrigada, Amanda. Muito importante, né? Esse seu depoimento. E é isso, eu ia te perguntar depois sobre a questão do machismo, mas você já falou, né? Então, agradeço muito a sua fala e entendo totalmente, né? Nós também, como professoras, nós também somos agentes do Estado e muitas vezes a gente precisa cumprir certos papéis porque a gente precisa trabalhar, né? Então, nem tudo é o que a gente acredita, né? A gente representa, acima de tudo, uma instituição governamental cheia de problemas. Então, eu entendo perfeitamente. E aí eu desejo para você aí bastante sorte e resistência, tá bom? Obrigada. Obrigada. É difícil, é aquela coisa que eu falei que quando a gente entra na faculdade, a gente acha que, né, que vai salvar o mundo e que sempre vai falar o que quer, e não é bem assim, né, não é bem assim. Eu lembro isso até mesmo no jornal mesmo, eu lembro que quando o Dória foi eleito para prefeito de São Paulo, eu fiquei revoltada, e aí coloquei nas minhas redes sociais, tipo, ai, povo, pelo amor de Deus, tipo, como pode eleger esse cara, tal, tal. No outro dia, minha chefe do jornal, minha editora, me chamou e falou assim, Amanda, cuidado, porque eu vi, mas poderia ter sido alguém, então não dá para você dar sua opinião. E a partir daquele momento eu fiquei dá até medo de, assim, sabe, você fica meio, e agora? O que eu falo, o que não falo, o que pode atrapalhar, Então, é muito complicado, porque é isso que você falou, a gente precisa trabalhar, né, então, não é, fico com invejinha de quem consegue, assim, colocar a sua opinião e ainda ganha para isso, assim, sabe, então, mas nem sempre isso acontece. Oi, posso entrar um pouquinho e falar uma coisa, complementando? Amanda, uma alegria imensa de te ouvir, de você estar aqui. E só para completar, parece, gente, que é mentira, mas eu juro que é verdade. Eu também sempre sonhei em ser jornalista e eu desisti justamente nessa sua fala, Amanda, quando eu percebi que não poderíamos falar, né, a verdade. Nem sempre a verdade é bem-vinda e quem fala a verdade muitas vezes é perseguido ou é mal interpretado. E eu queria usar o jornalismo
A minha vontade era de salvar o mundo mesmo, aquela coisa de adolescente que quer fazer e acontecer, né? Eu tinha muita vontade da denúncia, principalmente na parte política. A parte política sempre chamou muito a minha atenção, de denúncia, de colocar na cadeia, de informar a verdade ao povo brasileiro. Enfim, sonhos, né? E a gente vai amadurecendo e, enfim, as coisas, os nossos sonhos vão sendo adormecidos, né? E vemos que podemos lutar, mas não podemos falar tudo o que realmente acontece, o que vemos, o que presenciamos, porque muitas vezes essas pessoas nem acreditam. Existe isto, do jornalismo ter essa neutralidade, que não é tão verdade, né? Enfim. Então, eu acho que o jornalismo, não é certeza, o jornalismo é muito sério, ele é maravilhoso, ele faz opinião, forma opinião, né? Forma, sim, opinião, mas para isso a gente primeiro tem que, acho que, como eu vou dizer, não é arrebanhar, é acolher, é encontrar o seu público, talvez, seja isto. Enfim, eu só queria dar isso de pequena fala, desculpe de ter entrado assim, viu? É que eu fiquei tão ansiosa e comovida com as tuas palavras, porque eu me senti assim, como é que eu posso dizer? Você falou, verbalizou aquilo que estava no meu coração. Foi isso. Obrigada. Imagina, que bom. Na verdade, isso eu notei, assim, com o decorrer da minha passagem, né? Principalmente quando eu trabalhava no Grupo Folha, no jornal Agora São Paulo. Então, era muito mais... Não, no Diário também tinha bastante, mas era muito mais evidente, assim, essa questão de, por exemplo, uma cobertura de um hospital municipal com problema era muito maior na época do que um hospital estadual, entendeu? Então, nessas coisinhas que você acaba desanimando um pouco, porque você vê que não é né, não é aquilo, não tem essa neutralidade aí, mas é muito importante, sim, tem o seu papel, e a gente está vendo agora, né, principalmente com esse governo, e é importante sempre resistir, e o que você tem que tentar arranjar brecha, sabe? E eu acho que essa questão do sonho de adolescente e tal, é muito importante você sempre tentar andar com isso. Vocês que estão aí, estão montando o jornal de vocês, então, não desanimem, né? Eu acho que aos pouquinhos tem que fazer o que é o nosso, assim, sabe? Então, a questão, por exemplo, que você falou, vocês falaram de, tipo, anunciar a arrecadação de alimentos, anunciar, sabe, essas coisas? Então, tentar ver os problemas dos bairros de vocês, assim, ó, tal bairro não tem iluminação, então por isso também aumenta o número de roubos, querendo ou não, tentar ouvir, eu sei que a gente está num momento muito difícil, né, a gente não pode sair de casa e tal, mas ver os problemas do bairro de vocês, conversar com as pessoas, nem que se for pela internet, e tentar colocar ali em forma de texto, sabe? De alguma forma, por a questão das fake news, que é muito importante, a Luana me falou, eu achei maravilhoso o projeto, vocês, na pesquisa de vocês, vocês viram que o quanto isso pode prejudicar, e isso vira até um homicídio, como foi o caso de Guarujá, que é um caso que eu lembro muito, muito, muito mesmo, e toda essa questão que o pessoal divulga, né, vai lá e divulga foto na rede social de um cara que é suspeito de tal coisa, sem ter a comprovação que é mesmo, e as pessoas, tem aquela coisa, está cada vez mais evidente da justiça com as próprias mãos, então tem que tomar muito cuidado, o principal é respeitar e ter cuidado, assim, pensar muito bem no que você vai publicar, porque realmente isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, talvez ali vocês usar o jornal, as redes sociais, tal, para tentar combater algumas fake news, sabe? Que coisas que vocês olham, que recebem nas redes sociais e sabem que aquilo, falam, não, imagina, tipo, quem vai tomar vacina e virar jacaré, por exemplo, sabe? Ir nas fontes oficiais
No começo da questão da vacinação, tinha muito as datas, né? As datas da vacinação, e estava assim, algo que não dava para acreditar, era tipo um mês, a população inteira ia ser vacinada, quem dera que tivesse sido isso. Na cara dava para saber que não era isso. Então, como você pode confirmar? Vai lá no site do governo do estado, vê qual que é o calendário, divulga na rede social, né, da escola, ó, esse é o calendário oficial. Isso é só um exemplo, tá, gente, da questão oficial. Vai nas páginas dos jornais, tal, nos sites, porque, por mais que tenha seus problemas, ainda é um meio de... Porque ali teve uma apuração, né, eles não têm essa questão do boato. Em alguns casos tem, né, não vou mentir. Em programas jornalísticos, policiais, de TV, a gente sabe que tem muito sensacionalismo, mas eu falo questões, assim, do dia a dia mesmo, sabe? Divulgar, depois eu vou até passar para a Luana, que eu acho bem interessante se vocês divulgarem. Tem uma cartilha de como evitar as pessoas a sofrerem golpes, que está muito em alta, e qualquer um pode ser vítima, qualquer um. Então, tem umas dicas, assim, sabe, do que fazer, qual a melhor, se você foi vítima, o que fazer. Eu acho que isso é tudo coisa de interesse público que você vai acabar ajudando. E aí vai caminhando e vocês vão ajudando, mas é muito importante, então não desistam do que vocês estão tendo em mente, sabe? Sempre tem ideias novas e acho fundamental isso. Aí o Lucas, ele tinha levantado a mão e você ainda quer falar alguma coisa, Lucas? Não, pode continuar. Então a gente vai para a última pergunta, que é se você pode dar uma dica ou falar algo que poderia ajudar a gente a ter as notícias, preparar elas, algo relacionado a isso. Eu acho que vocês podem, assim, principalmente a questão dos grupos de Facebook, dos bairros, sabe? Tentar ver algumas coisas ali. A questão dos oficiais mesmo, por exemplo, ficar atento à Prefeitura de Guarulhos, as notícias, às vezes tem, tipo, um mutirão de vacinação contra a Covid ou contra a gripe. Você pode divulgar isso nas redes sociais, entendeu? Ou aberta alguma coisa de interesse público, sabe? Interesse das pessoas em si. Acho que vocês podem tentar depois, eu posso ver como eu faço isso para ensinar mais ou menos a como pedir dados via lei de acesso, alguma coisa assim, que a partir daquele número pode pensar em algum texto um pouquinho mais elaborado, sabe? Que mais? Essa questão dos golpes também é bem interessante para divulgar. Eu acho que é atrás de tentar conversar com as pessoas, não presencial, né? Mas, enfim, tentar ver os problemas mesmo ali do dia a dia, porque a gente, seus amigos, alguém, sempre tem, sabe? Sempre tem alguma coisinha, e de alguma forma tentar ter um filho ali, falta, na minha rua tem um buraco enorme, sabe? Vai lá, tira uma foto e coloca, olha, 3 ruas do meu bairro tem buracos, tal, sabe essas coisinhas? Aí tenta conversar, pegar uma aspas de um vizinho ali, já é um texto, entendeu? Que mais? Eu acho que é isso, assim, porque basicamente é conversar, né? É algo que a gente não está podendo fazer muito, assim, presencial, mas sempre ficar atento a tudo, assim, olha os sites, às vezes tem alguma coisa ali que você acha legal, ou, né, até mesmo no Instagram, que não aprofunda muito, obviamente, você vê alguma matéria, alguém que fez alguma coisa legal, e você quer contar isso, sabe? De alguma forma, você pode dar o crédito ou pode ir atrás da pessoa, às vezes pelas redes sociais você consegue milagres, assim, principalmente Facebook e tal, que você consegue ir lá falar, eu estou com um projeto de um jornal, será que eu posso te entrevistar? Né? O máximo que você vai conseguir ou não, mas tem que tentar. E acho que é isso, assim, mas se eu lembrar, desculpa, gente, estou um pouquinho nervosa, mas
Se eu lembrar de mais dicas, eu passo para a Luana. Mas eu acho que o principal é fuçar. Fuçar, fuçar e fuçar. Sim, a gente também pensou, vai, um curso gratuito aqui pelo bairro. A gente também pode divulgar isso daí, curso de inglês, algo relacionado a essas coisas. Com certeza, com certeza. Tudo que você vê que é de interesse público, que vai ajudar as pessoas de alguma forma, é importante divulgar. Porque é só assim que as pessoas vão saber, entendeu? E às vezes tem tanta coisa legal, tem tanta gente que tem iniciativas bacanas e as pessoas não sabem, sabe? E às vezes é só questão de realmente de ter informação. Ah, e aí eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta a fazer para ela ou quer falar alguma coisa. Alguma professora quer fazer alguma pergunta? Bom, eu posso falar? Eu estava aqui me deliciando, Amanda, te ouvindo, né? Muitas coisas aqui, até fiquei emocionada em algumas falas suas, que me chamou bastante atenção essa questão que você disse que o que digamos, que te impulsionou aí para o jornalismo, essa questão do ouvir, né? Eu não sei se você, acho que você acompanhou a nossa página aí, que o nome é a Escuta, e o jornal, por enquanto, vai ter esse nome, né? Vai ser Jornal Escuta Godoy. Então, eu achei interessante, assim, você ter essa fala, que vai bem ao encontro daquilo que a gente falou. Eu queria que você falasse um pouquinho, apesar de você ter dado aí um pouquinho, né, de como vivenciar isso, mas essa questão justamente que a imprensa enfrenta nesse momento, né, de tantos ataques, de dizer que são mentirosos, de dizer que são, usou até o nome abutres, né, como que você enxerga isso e como que isso se dá no seu trabalho, se você tem essa experiência em relação a isso, essa questão dos ataques à imprensa, principalmente que a gente percebe, assim, que tem tantas falas aí do governo. É muito triste, né, Lu? Porque eu já sentia isso um pouco antes, quando eu estava, e antes mesmo do coisa, do presidente. Eu já senti, assim, a descrença mesmo, sabe, no nosso trabalho. E às vezes você chega e fala, sou de tal, você, tipo, vocês são tudo comprados, e não sei o quê. Então isso acaba deixando a gente triste, porque por mais que tenha toda essa questão do jogo de interesse, que conhecemos bem, somos profissionais, né? A gente tenta fazer a melhor coisa, da melhor forma possível e da maneira mais ética possível. Então, você vê esses boatos e vê que as pessoas acreditam mais em fake news do que no trabalho feito ali, um trabalho jornalístico, que teve apuração, que a pessoa ficou ali horas e horas além do seu horário de expediente, que a pessoa não, por exemplo, não estava ali com a sua família, para tentar dar um bom trabalho e ver essa descrença. Então, é muito triste isso. E eu sinto agora, eu não estou mais ali, mas eu sinto pelos meus colegas, e eu já passei, né, então sei como que funciona. E vejo também, até mesmo no meu trabalho, quando a gente coloca qualquer demanda, que a gente fala, né, demanda da imprensa, você vê a descrença ali dos próprios policiais, né, tipo, só fazem isso porque querem falar mal da polícia, e não sei o quê. Tem alguns casos que eu tenho uma crítica, assim, em alguns portais, porque às vezes eu acho que não tem a mesma, em algumas situações não tem a mesma medida, mas eu acho que é uma forma de dar voz, né? Alguns portais específicos que lidam com segurança pública. E isso tem uma descrença enorme, assim. Então, eu vejo isso muito. E é triste, e tá cada vez pior, né? Infelizmente, tá cada vez pior, tá cada vez... Espero que mude. Tenho esperança, quem sabe. Mas acho que é isso, não sei se responde a sua pergunta, Lu.
Respondeu sim, obrigada. A Gineia acho que levantou a mão. Depois da pergunta dela, eu gostei muito dessa questão que você deu alguns nomes aí, eu acho que para eles, né, pescoção, outro aí demanda, então se você tiver outros, enfim, né, outras palavras aí que são utilizadas no meio jornalístico, aí no final você poderia contribuir. Neste momento tão difícil que estamos vivendo, este momento de pandemia, mas também um momento onde o jornalismo se faz tão importante, né? Então, eu não posso homenagear todos, mas então você está aí, muito obrigada realmente pelo trabalho jornalístico, porque vocês estão sendo tão atacados, assim como os profissionais da saúde, né, neste período, está na linha de frente, o jornalismo, os repórteres também estão na linha de frente, estão sendo muito, muito atacados, e assim como nós, professores, também estamos trabalhando, nos reinventando, mas assim, são profissões que muitas vezes não são merecedoras, mas não têm essa visibilidade, essa importância, né? A notoriedade é tamanha. Medicina sempre teve o seu valor, mas a parte da enfermagem, os professores e agora os jornalistas, né? Então, você está aí, então muito obrigada a todos os jornalistas, porque apanharam, viu? E estão apanhando, estão sendo perseguidos. Verdade. É isso. Passo a palavra. Obrigada por todos eles, a gente agradece. Então mesmo, coitados, é muito difícil. É bem complicado, assim, e principalmente, às vezes, cobertura de manifestação, né, que tem fotógrafos que já foram atingidos, tem alguns casos de fotógrafos que ficaram cegos e nunca conseguiram nenhuma indenização do governo, então é muito triste isso. Isso já acontece há um bom tempo e agora só piorou tudo. Mas seguimos, né? Dos jargões, meu Deus, deixa eu tentar lembrar, é que é tão natural. Mas o pescoção é o mais, assim, não dá para esquecer, porque a gente sofria muito. Sofria não, era divertido, mas era muitas horas no jornal. Bom, pauta, todo mundo, né, sabe, mas tem mais ou menos a pauta. Uma coisa, não sei se eles já ouviram falar, mas é do LEAD, na pirâmide invertida, que isso existe mais no factual, que é contar o principal, diferente de alguns textos, o principal vem na frente, vem logo de cara, porque na época, na verdade não tem muito, ninguém sabe muito bem onde surgiu, mas eu sei que assim, o principal é quem, quando, onde, como, por quê. Então, você tem que responder essas perguntinhas no lead, né? Então, um cara tal foi... A gente fala muito de... É porque eu cobria bastante assassinato, tá? Um cara tal foi morto na rua tal, no dia tal. Então, isso é o principal, que a pessoa vai bater o olho e já vai ter ali. E aí, depois vem contando a história e o que não é muito principal fica por último. Então, isso é interessante, assim. Não sei se no caso de vocês, são umas matérias mais elaboradas, né? Então, você pode ter um lead ali mais bonitinho, mais... ou contar, por exemplo, podem fazer um perfil de alguma professora que vocês gostam muito, e contar essa história. Perfil, né? Perfil, basicamente, contar a história de uma pessoa. Uma única pessoa. Que mais? Pauta, tem... agora me fugiu tudo, Lu. Não, tá ótimo. O LEAD a gente trabalha, né, mais no 7º ano, assim, que, né, caso eles são de 9º, o 8º ano veio, né, de pandemia, mas esse ano, no 9º, a gente trabalha mais a questão do artigo de opinião, né, pensando em gênero. Depois a gente vai ver editoriais, né, carta do leitor e tal, mas aí a gente vai ficar mais para frente nessa questão dos gêneros. Mas muito obrigada aí, se você de repente lembrar de alguma coisa assim, depois quiser compartilhar, a gente fala com eles. A gente tem uma participação especial aqui de uma ouvinte,
Ela acho que levantou a mão, não sei se quer fazer uma pergunta. Será que eu vi errado? Talvez eu tenha visto errado. Meninos, vocês têm mais alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisa com ela? A gente está chegando a 1 hora de entrevista já, olha. Não. Só quero agradecer a sua participação aí, de ter aceitado a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Desculpa alguma coisa, mas só tenho que falar para vocês seguirem, o projeto é muito legal, o que precisarem, é só falar comigo, se quiserem mandar algum texto, se quiserem debater alguma ideia, enfim, depois podem pegar um contato com a Luana, e podem falar comigo, quero que eu puder ajudar, estou aqui, vai ser um prazer. Quer falar alguma coisa, ministro? Não fala isso que eles vão entrar em contato, hein? Podem entrar. Então, acho que a gente pode partir para as despedidas. Eu quero agradecer demais, demais mesmo sua participação, ter aceito o nosso convite. Como você falou no início, eu acho que, assim, para eles é uma experiência única, né? Quisera nós tivéssemos tido também essa oportunidade, né, de colocar em prática esse sonho, de poder conversar com um profissional assim, e pedir, assim, que você tenha muito sucesso, ainda mais, né, na sua profissão. Te admiro demais pela pessoa que você é, pela profissional, e é isso. Você sabe o quanto que eu tenho muita estima pela sua pessoa. Também. Eu que agradeço, Lu, agradeço mesmo o convite, achei muito legal, muito bacana conversar com eles, e tá aí, acho que vocês podem fazer isso sempre com várias outras profissões, é muito interessante vocês terem esse contato, e até mesmo, não seja o que vocês querem fazer, mas tem muita gente que quer, né, então, vocês podem conversar com alguém e transformar ali numa ping-pong, você sabe, isso daí você já passou para eles? Ping-pong é a pergunta e resposta, né? Entrevistado, pergunta e resposta. Ou transformar essa entrevista num texto e vocês divulgam para as pessoas que querem. Às vezes tem alguém ali na escola que, olha, pensei em ser, quero ser isso. Então, acho interessante. O ping-pong é tipo, sei lá, um medo. Ou então com o Marcelo Taz, o que é a vida? Tipo isso, mas isso pode ser tanto, né, como pode ter entrevistas bem mais elaboradas, e aí você começa só com um textinho de apresentação, tal, um texto de abertura, e aí vem, né, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Tá certo. Ó, a Edmeia perguntou se nós somos irmãs, e no grupo, quando eu divulguei sua foto, acho que foi o Kaique que falou, professora, é igualzinha, vocês são muito parecidas. Todo mundo fala isso, né? Quase o nome, né, Amanda? É verdade, nós não somos. Somos irmãs da vida, né? Isso, irmãs da vida. Então é isso, amiga. Muito obrigada, de verdade, mais uma vez, né? Agora vai descansar aí um pouco também. A gente molou você demais já hoje, enfim. E é isso. E a gente conta você para próximas parcerias. Na verdade, já vou deixar até um convite aí aberto. A gente tem uma proposta aí em agosto de fazer uma Semana das Profissões, né? Que hoje seria mais algo mais intimista, mais para a equipe mesmo do jornal. Então, de repente, futuramente, você falar aí um pouquinho sobre a profissão, né? Como o mercado de trabalho em si. Eu aceito. Super aceito. Acho ótimo. Então, tá bom. Eu que agradeço, Lu. Pessoal, um bom dia para vocês. Qualquer coisa, é sério, é só falar. Bom dia e obrigado por ter dado essas dicas, respondido as perguntas e ter ajudado a gente com esse projeto. Imagina, se vocês tiverem alguma outra dúvida, tá? Às vezes eu não tirei a dúvida 100%, vocês falam que aí eu vejo, vou atrás, enfim. Só perguntar.
Vai acabar já. Então é isso, pessoal. Obrigada por todo mundo aí ter participado. A Marcele teve que sair, né, por questões de trabalho. Edmeia, muito obrigada também pelo apoio, pela participação aqui. E, equipe, parabéns pela entrevista, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. E é isso. Aí a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pela participação. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, obrigada.